Bendize, ó minha alma, ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Olha o que ele está dizendo à alma dele, convidando a alma dele a bendizer o nome do Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notório os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso ao Senhor, longânimo e grande em benignidade, não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se que somos pó. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo assim floresce. Pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendize ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpres as suas ordens, obedecendo a voz de sua palavra. Bendize ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendize ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aqui o salmista Davi, ele faz um convite, não só para si, mas para todos, a bendizer o nome do Senhor. Esse é um salmo, quando eu li esse salmo eu falei, Senhor, esse salmo, ele fala do primeiro versículo ao último versículo sobre agradecer ao Senhor, sobre adorar o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, Deus, a partir do momento que Ele faz uma aliança conosco, dentro desse pacote da aliança dele está a misericórdia dele, está a fidelidade dele, está o amor dele, está todas as coisas que ele possa fazer por nós, está dentro dessa aliança que ele fez comigo e com você. Assim como o salmista Davi, ele afasta de nós as nossas transgressões, ele joga num mar do esquecimento. Muitas vezes é nós que vamos nesse mar do esquecimento e vamos lá nadar e pegar de volta. Se lembrar das coisas que a gente fez, peraí, e se lembra do que fez, mas Deus, Ele não se lembra mais. Se Deus estivesse na nossa frente, nós chegássemos para Ele e falar, você lembra daquilo lá que eu fazia, aquela vez lá que o Senhor ainda não me salvou, você lembra daquilo lá? Ele olharia para nós e iria dizer, você fazia isso? Eu não me lembro mais. Só que essa misericórdia que nos alcançou lá atrás, quando nós não conhecíamos Ele, é a mesma misericórdia que compõe a aliança dEle hoje conosco. Hoje nós conhecendo o Senhor, nós estamos debaixo da aliança com o Senhor e essa misericórdia ela continua se renovando, dia após dia sobre as nossas vidas. E mesmo que eu ou você tenhamos errado em algo das nossas vidas, o Senhor, Ele vai lá e Ele diz assim,
tem graça suficiente para você aqui. Tem misericórdia suficiente aqui para você. Quanto maior o nosso pecado, se assim podemos dizer, quanto maiores os nossos pecados e mais numerosos os nossos pecados, tão grande é a misericórdia do Senhor também sobre as nossas vidas. Tão grande é a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Por isso que o Senhor dizia a Paulo: a minha graça é suficiente para você. A graça do Senhor é suficiente para as nossas vidas. Tudo que você precisa hoje, tudo que você vai precisar amanhã, tudo que as gerações vindouras vão precisar e as gerações passadas precisaram, estão no Senhor. O mesmo Senhor que agiu na vida de Josué, o mesmo Senhor que agiu na vida de Jó, o mesmo Senhor que agiu na vida de Daniel, de Sadraque, de Mesaque, de Abednego, aquele Deus que foi capaz de entrar na fornalha junto com aqueles 3 rapazes, e não deixar que nenhum fio do cabelo daqueles rapazes ficassem cheirando fumaça, nenhuma linha das vestes deles foi queimada. Quando você vai para um churrasco, se você ficar perto da churrasqueira, ou mesmo um pouquinho longe da churrasqueira, e quem tem o cabelo cacheado assim, igual o meu, se ficar perto da fumaça ou da churrasqueira, depois que você cheira, você fala: meu Deus, todo mundo sabe que você esteve num churrasco, né? E você imagina estar dentro de uma fornalha e as suas roupas nem cheirarem fumaça. Esse é o Deus maravilhoso que tem se revelado a cada dia, através das dificuldades e dos vales e das montanhas e dos mares que você tem atravessado na sua vida. Esse é o Deus que tem acompanhado e participado da sua vida em todos os momentos dela. É esse Deus que tem acompanhado o teu choro, o teu clamor, o teu lamento para Ele. É esse Deus maravilhoso que tem o poder e graça suficiente para nos ajudar nas nossas dificuldades. É esse Deus que está sobre a sua vida. E esse Deus infinito em tudo que Ele faz, é esse Deus que nos tem dado e nos tem presenteado a cada dia, com a nossa vida, com a nossa saúde, com os nossos filhos, com o nosso alimento, com o nosso emprego, com a nossa igreja, com o seu amor, com a sua salvação. É esse Deus que tem nos dado esses presentes infinitos. Mas será que nós temos valorizado aquilo que Deus tem nos concedido todos os dias? É natural e é humano, e o Senhor, assim como Ele falou no Salmo, Ele sabe da nossa estrutura, Ele conhece, sabe que somos pó. E Ele sabe que é da nossa humanidade nos esquecer das coisas. Ou Ele sabe que é da nossa humanidade, muitas vezes, não agradecer. Não foi isso que aconteceu com os 10 leprosos? Apenas um voltou para agradecer. Ele sabe que é da nossa humanidade. Nós somos humanos, isso acontece. Mas Ele é um Deus também que nesta manhã veio nos lembrar. E Ele diz: filho, eu sei que é da humanidade de vocês. Mas quando nós não reconhecemos aquilo que Deus faz nas nossas vidas, nós vamos minguando a nossa alma, porque a gente acha que Deus não está fazendo nada. Não é porque os seus olhos não estejam enxergando que Deus não está fazendo. A Bíblia diz que Deus é um Deus que não dorme, que Ele trabalha em todo o tempo a favor daqueles que nele esperam. Não é assim? E
Às sextas-feiras a gente tem falado bastante sobre as certezas que a palavra de Deus nos dá e sobre as incertezas que os nossos sentimentos vêm nos trazer. Até compartilhei um tempo com a Gé, né, no WhatsApp sobre isso. E a palavra de Deus, ela nos dá muitas certezas, e a palavra de Deus nos dá a certeza que o Senhor está conosco. A palavra de Deus nos dá a certeza que o Senhor está trabalhando a nosso favor e não contra nós. A palavra de Deus nos dá a certeza que o Senhor está em nós, Ele não está só conosco. É algo muito mais profundo a relação que Deus tem conosco. Quando eu falei que o amor de Deus é profundo, a relação de amor que Deus tem conosco também é profunda. Ele não está só conosco, porque ele estar com a pessoa é igual que eu estou aqui com a Jéssica. Eu estou com ela não pode dizer que eu não estou com ela, mas eu não estou dentro dela. Ela pode me contar a dor dela e eu vou chorar junto com ela, como a gente já chorou. Ela pode me contar, mas eu não estou dentro dela, por mais que eu me esforce para sentir o que ela está sentindo, eu não estou dentro dela. Eu posso vir e falar com a tia Sandra me contar as dificuldades dela, e eu posso orar com ela, e a gente pode conversar e trocar as dificuldades uma com as outras, mas não, eu não estou dentro da tia Sandra. Eu posso estar aqui junto com o Ni, né, Ni? E o Ni me contar o testemunho maravilhoso que ele tem, que o Ni tem um testemunho maravilhoso, você tem que contar mais esse testemunho, hein, Ni? Em nome de Jesus. O Ni me contar esse testemunho maravilhoso dele, eu posso me alegrar com o Ni, mas eu não estou dentro do Ni, e o Espírito que fez o que está na vida do Ni, o Espírito que está na vida do Ni, é o Espírito que o alegrou naquele momento. Não é não, Ni? Às vezes eu não sinto a alegria plena que o Ni sentiu naquele momento que Deus o arrancou das garras do pecado. Aquele Deus que você sempre fala, não é não, Ni? Que Deus te livrou de todos os processos, não é, Ni? Te tirou da rua, te tirou das drogas, não foi não, Ni? Tirou do fundo do poço. Muitas vezes nós queremos falar nosso problema para o homem, para o vizinho, para a vizinha, mas nós esquecemos de pôr no pé da cruz, pedir para o Senhor, né? Que vem a resposta, né? Pode demorar 1, 2 dias ou anos, mas vem a resposta de vitória. Porque esse Deus é fiel. E eu posso estar aqui, ó, do lado dos meus irmãos. Maravilhoso seu testemunho, Marcos. Veio de encontro à palavra de hoje. É o mesmo Deus do começo ao fim. É o mesmo Deus que une todas as coisas. Mas eu posso estar com os meus irmãos e eles podem contar as alegrias e as tristezas deles, mas eu não estou dentro dele. Veja como é profunda a relação de Deus, porque ele poderia falar, eu estarei com vocês, mas ele falou, eu vou estar em vocês. Não é só o Emanuel, Deus conosco, é o Emanuel que está dentro de nós, é o Emanuel que nos fez tabernáculo dele. Lá no Antigo Testamento as pessoas tinham que construir tabernáculos ao Senhor. Agora no Novo Testamento há um Deus que tabernaculou conosco, ou seja, mora dentro de nós. Nós somos a casa de Deus. Não tem um hino que diz assim: somos casa de Deus, a morada do Pai. Eu e você somos casa de Deus. E o Deus que está dentro de você é o Deus que sente o que você sente. Por isso que quando você ora, não é como você pedir para o outro orar. É bom orarmos uns pelos outros, a Bíblia diz. Mas quando você ora, o Pai que está dentro de você sente o que você está sentindo, na exatidão do que você está sentindo. É o Deus que tem uma relação de profundidade conosco. É um Deus que está dentro de nós, por isso que Ele sabe quando Ele precisa aparar as arestas. As árvores não é assim, gente, lá fora.
Não é assim lá com a sua plantinha lá da sua casa, que você bota lá na beiradinha da janela, lá na sacada, lá no quintal. Não é assim com a sua plantinha também? Você vê que a plantinha está meio estranha. Essa plantinha está apagada, está murchinha. Você vai lá, fala, eu vou tirar essas folhinhas que está meio feia, não é assim? Você vai lá, você vai tirando as folhinhas, fala assim, eu vou dar mais uma aguadinha aqui nessa planta, vou dar uma mexidinha aqui nessa terra. Passa uns dias, a avó estava me contando, né, vó, da plantinha, lembrei da plantinha. A avó olhou para a plantinha e falou, ih, tá morta, vou cortar esse galho aqui. Aí ela cortou o galho mais grosso da plantinha. O que aconteceu, vó, com a plantinha depois? Apareceu um monte de galhos lindos, né? Cheio de flor. Do lado do galho que a avó cortou, saiu mais galho. Coisa mais linda, né, vó? Saiu mais galho. Isso, olhando essa planta, eu vejo nós. Porque às vezes Deus olha para nós e Ele fala, ih, meu filho está murchinho hoje, né? Eu vou lá. Eu sei por que ele está assim. Eu acho que ele precisa de uma paradinha. Aí ele começa a parar as coisinhas. Eu vou parar aqui desse lado. Eu vou dar uma parada um pouco mais profunda. E ele vai mexendo. Vou mexer essa terra aqui. E às vezes, a gente está nesse processo do aparar. Você acha que a plantinha está parando? Se a plantinha pudesse falar, ela ia falar assim para a avó, tá doendo. O que a avó veio aqui me aparar? Ah lá, a avó achou que ela estava morta. Aí, aquele aparar, às vezes, que Deus está fazendo, dói. É desconfortável. Deus está tirando a gente da zona de conforto. Você estava aqui, confortável. E Deus vai tirando a gente da zona de conforto e vai aparando. E é o que o Marcos falou, às vezes a gente não entende. E é da nossa humanidade, é normal, está tudo bem a gente não entender. E a gente não entende e Deus está fazendo aquilo para que os nossos galhos comecem a sair mais fortes, mais bonitos. E quando Deus olha, e quando nós olhamos para nós falamos, Deus, obrigada pelo aparar. Obrigada pelo remoer da terra. Talvez quando o Marcos pegou a chave, passou um filme na cabeça dele. Que foi um filme que ele contou aqui para a gente. Olha, depois de 10 anos da minha vida, eu estava na rua. Ó o aparar. Ó o mexer. Ah, mas depois eu fiquei desempregado. Ó o mexer da terra lá. Eu achava que tinha acabado ali. E Deus tinha algo melhor e mais firme para a vida dele. Como Deus é lindo no trabalhar. Então, se hoje você está no processo do remoer, no processo do aparar, tenha um pouquinho de paciência. Comece a olhar com bons olhos o aparar, o remoer, sabendo que, mesmo que a gente não entenda, e é natural a gente não entender, porque aquele que não está no controle da sua vida, às vezes não entende, e isso é um bom sinal não entender. A gente não está no controle. Se você entregou o controle da sua vida para Deus, a coisa mais importante não é você entender o que Ele está fazendo, mas é você saber que Ele está fazendo. É a certeza. O não entender é o sentimento. O saber é a certeza. A tua fé naquele dia, ela vai te dizer, Deus está aqui. Deus te ama. Deus está fazendo. Não acabou aqui. O Senhor tem coisas novas para a sua vida. É a hora que o Espírito começa a bradar dentro de você. E falar, eu estou sentindo o que você está sentindo. Mesmo que esteja doendo, eu estou aqui. Eu estou aqui com você, dentro de você e por você. Muitas vezes nós estamos passando esses processos,
Lá em casa tá difícil, as crianças estão difícil, né, amiga? A gente troca as figurinhas das crianças, as crianças tá difícil. Lá no emprego tá difícil, né, irmã Zenaide? Eita Deus. Lá o marido tá difícil. Ó, tantas coisas difíceis, e a gente começa, em vez de lamentar para o Senhor, a gente começa a trocar por murmúrios. E a murmuração é um buraco que Satanás sempre quer nos empurrar para dentro. Ele sempre está nos cercando para nos empurrar para esse buraco. E aquilo que Deus nos dá com tanto amor, a gente começa a não achar que é tão legal aquilo que Deus nos deu. A gente começa a não achar tão suficiente aquilo que Deus nos dá. E o nosso coração começa a se encher de insatisfação. E eu fui procurar lá no dicionário o que quer dizer insatisfação. E insatisfação é um descontentamento, é um desprazer, é uma contrariedade, é um aborrecimento. E aqui no decorrer do nosso papo, hoje estamos aqui num papo descontraído, quem quiser também compartilhar alguma coisa, só fazer assim com a mão que vai ter sua oportunidade. Amém, querido. Amém. Louvando o nome do Senhor, né? Para passar a hora louvando o nome do Senhor, daqui a pouco aí chega o patrão lá e fazendo o serviço. Ô, Nil, vem aqui, monta o andaime. Montei o andaime, ele, faz isso, faz aquilo, limpa ali o ventilador. Aí eu, com estilete, aí, para tirar a fita isolante do negócio do ventilador, eu, cortei meu dedo aqui e aqui, ó. Cortou meu dedo e eu, em nenhum momento, murmurei, xinguei, falei palavras elegantes. Eu fiquei em espírito, né? Fui no banheiro pingando sangue, coloquei o papel higiênico, depois fui lá na enfermaria, coloquei um curativo e sempre, né? Qual que era a intenção dele? Era que eu estava louvando ao Senhor, né? O dia todo. Ficar murmurando, reclamando, falando palavras deselegantes, xingando, não, mas, né? Tudo honra e glória para o Senhor, né? É a atitude, né? Mas, às vezes, o Satanás nos empurra para esses buracos de murmuração, né? E quando nós caímos no engano de achar que a origem de tudo nas nossas vidas é pelo nosso esforço, é pela nossa capacidade, pela nossa sabedoria, pelo nosso merecimento. E nós nos esquecemos que tudo que temos vem de Deus e do amor dEle. E da bondade dEle. E quando nós somos embriagados pelo engano da insatisfação, nós passamos a desconsiderar o real valor de tudo que nós temos. Nós começamos a desdenhar. Nós abandonamos o em tudo dai graças, não é isso que diz lá em 1 Tessalonicenses 5,18? Em tudo dai graças, e nós abandonamos, nós deixamos de ser gratos a Deus, e no lugar da gratidão nasce a insatisfação no nosso coração. E uma pessoa ingrata, ela é uma pessoa que ela está constantemente insatisfeita com o que ela tem. Pois não é capaz de olhar com bons olhos as bênçãos que estão à volta dela. As dádivas começam a passar despercebidas. Assim como foi com o povo de Israel lá no deserto. É um povo que a gente vai ver lá no capítulo 16, 3. O povo de Israel, ele começa a murmurar. Abre lá Êxodo 16, 3. Êxodo 16, 3. E quem achou, pode ler em voz alta. Mais alto, Gibius.
Vamos lá. E olha, esse não foi o único murmúrio do povo de Israel. O povo de Israel, lá no capítulo 16, já era a terceira vez que o povo de Israel murmurava. Porque há outros murmúrios, Êxodo 14:10, de 10 a 12. Lá em 15:24 também o povo de Israel murmurou. Sabe por quê? Porque Satanás, ele começa a fazer com que nós olhemos aquilo que nós não temos e que nós achamos que precisamos. Ele vira o nosso olhar, olha aqui, as bênçãos do Senhor estão em tudo isso. Era um povo que foi ricamente abençoado. E Satanás fez isso com eles, vocês foram abençoados, passaram o mar, saíram da escravidão do Egito, mas olha aqui, vocês não têm água. Um dos versículos aqui, a primeira murmuração vai ser por causa de água, depois por causa de pão. E o povo começou a uma sequência de murmurações. E Satanás fazendo eles se esquecerem daquilo que eles tinham e deixando com que o povo não agradecesse em todo o tempo. Porque a gratidão só serve na hora da fartura, meus irmãos. Não, a gratidão deve ser na hora da fartura e da necessidade. Gratidão é quando nós nos concentramos na bondade de Deus. E aquele povo começou a ficar insatisfeito. Era um povo que foi escravo, que sofreu, que apanhou, que trabalhou. Agora estavam libertos, mas insatisfeitos. Romanos 1:21 vai falar sobre a ingratidão. 2 Timóteo 3:2 vai falar sobre ingratidão também. Veja só, o Salmo 106 vai contar toda a história do povo de Israel. Tudo que Deus fez, tudo que o povo de Israel passou no Egito, passou no deserto, e vai mostrar toda a história de insatisfação do povo de Israel. Depois vocês deem uma lidinha lá em Salmo 106. E nós podemos ver que a insatisfação e a ingratidão dentro do povo de Israel gerava o quê? Rebelião. Eles começavam a se rebelar contra Moisés, contra Arão. Gera rebelião. A insatisfação e a ingratidão é capaz de gerar sentimentos como murmuração, blasfêmia, reclamação, rebelião, ingratidão. Um coração ingrato é incapaz de reconhecer os caminhos de Deus, é incapaz de reconhecer o quanto Deus é bom e misericordioso. Conhecer a Deus, meus irmãos, e não glorificá-lo. Eu estou falando daqueles que conhecem a Deus. Conhecer a Deus e não glorificá-lo por tudo que Ele faz com que os nossos pensamentos se tornem fúteis. Faz com que o nosso coração comece a ficar insensato e obscurecido. Salmo 95:10 vai falar sobre isso. Quem é ingrato é cheio de futilidade, possui um coração insensato, obscurecido. Romanos 1:21 também vai falar sobre isso. Meus irmãos, é muito perigoso a insatisfação e a ingratidão. E isso me faz pensar, a gente tem um exemplo, no comecinho lá da sua Bíblia, nas primeiras páginas da sua Bíblia, lá em Gênesis, tem um exemplo muito, assim, perfeito para nós. A gente vai falar um pouquinho sobre Adão e Eva. Lá em Gênesis, vamos abrir lá em Gênesis capítulo 2. Vamos começar lá em Gênesis 2. Gênesis capítulo 2. O Senhor lá, a partir do verso 18, Deus já tinha criado Adão,
E Deus olha e fala assim, olha só, não é bom que o homem fique só. Eu vou fazer uma ajudadora para ele, que seja parecida com ele, né? Porque todos os animais tinham, né? A fêmea e o macho. Adão estava sozinho, não tinha uma ajudadora. Para quem que ele ia pedir ajuda? Para a leoa? Não, ele precisava de uma ajudadora que fosse fiel à estrutura dele, né? E Deus fez lá a mulher. Agora, gente, ele fala que ambos serão uma só carne e tal. Aí, lá no capítulo 3, ele fala o seguinte. Começa já Deus a apresentar o animal que era mais astuto do campo. Né? O animal que era mais astuto do campo, aqui fala que era quem? A serpente, né? A serpente, quando nós vamos ver lá no Apocalipse vai falar que a serpente é Satanás, né? E aqui a serpente, ela era Satanás dentro desse cenário, né? E olha como essa serpente é malandrinha. Ela diz assim, ó. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animalhas do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Olha que sapequinha que ela falou para Eva. Vocês perceberam como ela começou com a conversa? É como se ela chegasse e falasse assim para Eva, ei Eva, quer dizer que você não pode comer nada daqui, Eva? Olha, isso era verdade? Não. Lá no capítulo 2, Deus havia dado uma ordem direta para Adão. Ele havia falado que ele poderia comer de todas as coisas que tivessem lá no jardim, todas as árvores, ele podia. E Deus, a gente pensando aqui, não fala, tinha uma árvore de laranja, tinha uma árvore de maçã, na Bíblia não fala ricamente tudo que tinha. Mas a gente conhecendo o nosso Deus, você acha que Deus ia dar uma mixaria para eles? Vou deixar lá uma árvore, uma maçãzinha, uma laranjinha para eles pegarem, tá bom. De manhã eles comem a maçãzinha, no almoço eles chupam uma laranjinha e na janta eles comem a maçã de novo. Você acha que Deus ia fazer isso? Deus deve ter dado frutas que a gente nem tem aqui mais. Até deve ser fruta que foi extinta. Deliciosas, prontas para o consumo. Não precisava nem ir lá lavar. Espera aí que eu vou lavar. Não. Não tinha praga comendo as frutas. Eu não ia morder a Eva não ia morder uma goiaba e ia sair a minhoquinha, o bichinho da goiaba. Outro nível de fruta. Você não encontra essas frutas nem no mercado nem no municipal você encontra as frutas do Éden. Você não encontra a fruta do Éden em lugar nenhum, as frutas. E vai essa serpente malandrinha e vem falar, quer dizer que vocês não podem comer nada, não? É isso aí mesmo, Eva? A Eva e o Adão com tudo aquilo que eles podiam comer, e Deus apenas disse que eles não poderiam comer da árvore que estava no meio do jardim, que era do bem e do mal. Eu vou pedir para o irmão Alexandre achar esse versículo aqui no capítulo 2, que eu acabei não marcando. E se a gente for ler o capítulo inteiro, vai ficar muito. Aqui no capítulo 2, o 9, olha essa moça aqui, olha essa moça aqui, já achou. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim é a árvore da ciência do bem e do mal. Era dessa árvore que ele não poderia comer. E Deus vai dar essa ordem. Acha esse versículo para mim? Onde Deus dá a ordem para Adão do que não era para ele comer. Apenas uma árvore Deus falou para ele não comer. 16. Verso 16. E ordenou Deus ao homem. Ele deu uma ordem ao homem. De toda árvore do jardim comereis livremente. E olha como Deus fala de toda a árvore do jardim. Então era muita variedade. Muita coisa. Mas da árvore da ciência do bem e do mal
dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus falou assim, ó Adão, tá vendo tudo isso aqui, ó, tudo, você pode comer de tudo, menos dessa. Foi a ordem, só isso que ele falou. Aí a serpente vem já e fala assim, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Olha que mentirosa. Já começou com mentira. Quer dizer que Deus não deixou nenhuma árvore para vocês comerem? Aí a Eva responde, né? O que a Eva vai responder? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Até a Eva estava confusa, porque Deus falou para não comer da árvore do jardim. Mas Deus não falou nada que não era para tocar. Ela já firulou em cima, já estava ficando confusa. Ela disse, Eva, é como se ela dissesse, Eva, entendi. Então aquela árvore suculenta lá do meio do jardim, aquela árvore suculenta, aquela árvore que é agradável ao paladar, nos próximos versículos, o versículo vai descrever o que a Eva achava daquela árvore. Aquela árvore que era agradável ao paladar, atraente aos olhos, desejável para dar entendimento, é aquela lá que você não pode comer, Eva? Nossa, Eva, é aquela bem legal que você não pode comer, Eva. Você sabe, Eva, que as outras árvores que você come não são como ela, né? É como se a serpente estivesse dizendo isso para ela. Você sabe, né, Eva, que todos aqueles frutos não é como aquele, né, Eva? Eva, você sabe que você precisa do fruto daquela árvore, né? Você precisa experimentar aquela árvore. Porque se você experimentar aquela árvore, Eva, você vai ficar como Deus, sabendo do bem e do mal. E a serpente, aqui no verso 4, quando a Eva falou assim, olha, Deus falou que se a gente comer daquele fruto, a gente vai morrer. A serpente falou, bobagem, menina. Certamente você não vai morrer. Certamente não morrereis, ela falou. E isso é uma coisa que Satanás faz. Satanás, ele faz com que tudo que Deus fale para nós não seja tão sério. Satanás faz assim, não leva tão a sério isso. Não leva tão a sério. Deus não fala sério quando ele diz sobre a salvação, viu? Deus não fala sério quando ele diz sobre a justiça, sobre o pecado, sobre o julgamento, sobre a morte. A mentira mais persistente de Satanás é que o pecado proposital e a rebelião contra Deus sem arrependimento não causarão em absoluto separação de Deus e condenação eterna. Ele faz todas as verdades de Deus ficarem, isso não é tão sério. Desconsiderando totalmente o que Deus falava. E aí, continuando naquele cenário, a Eva, ela queria saber aquilo que a serpente falou que ela precisava saber. Ela queria. Eva não se satisfez com o que Deus já havia entregado para ela. E não era só, se nós olharmos para o Éden, não era só o jardim, não era só o alimento, não era só a árvore, não era só o sustento. Adão e Eva tinham um relacionamento diferenciado com o Criador. Viam Deus face a face. Deus os visitava toda a viração do dia, é o que o livro de Gênesis nos diz. Não era só isso. Deus os supria de todas as formas. E Eva
não se satisfez, nem Adão, com o que Deus já havia dado para eles. Eles não se satisfez com o conhecimento que Deus já havia confiado a eles. Tudo que eles precisavam saber, Deus já havia passado para eles. A serpente fez com que Eva acreditasse que ela precisava de mais do que Deus havia dado. A insatisfação de Eva e de Adão fez com que eles pecassem também. Creio que naquele misto de sentimentos, a insatisfação estava fortíssima naquele pacote de sentimentos no coração daquele casal. Satanás, a serpente aqui de Gênesis, ela ainda continua agindo no nosso meio. Ela quer sempre nos mostrar o que nós não precisamos ter. E que nós achamos que nós precisamos ter. Tem coisas, meus irmãos, na vida que nós não precisamos ter. E nós ficamos brigando com Deus. Porque nós queremos aquilo que nós não precisamos ter. Não estamos satisfeitos com o lar que nós temos, não estamos satisfeitos com o nosso carro, não estamos satisfeitos com o nosso emprego, com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com o que comemos, com o que vestimos. E com essa insatisfação começa a vir o pecado sobre as nossas vidas, porque nós queremos buscar aquilo que nós não temos. Nós queremos buscar de qualquer jeito. E Deus nos ensina que a serpente, ela é um caminho de engano, ela é enganadora. Ela começa a nos dizer que nós não temos o suficiente, que nós precisamos de outras e novas coisas. Vai minando a nossa gratidão por tudo que Deus nos dá. Você precisa, você tem que ter o carro do ano, o perfume que saiu. Não, porque isso está na moda, você tem que comprar. Não, porque você precisa de um marido novo, de uma esposa nova. Sua esposa é muito chata, seu marido é muito chato. Não é assim? Ah, e esses filhos, você precisa se ausentar do seu lar, deixar essas crianças com alguém. Essas crianças, ó, não para, que não sei o quê. E aí a gente vai entrando num ciclo de murmuração e de de insatisfação. Não, porque eu queria isso, porque eu tenho, mas eu queria esse. Mas não. E começa com aquelas coisas. E a serpente vai puxando a gente. Assim como ela fez com Adão e Eva. E nós sabemos que o final não foi bom, né? E é isso que Satanás quer fazer conosco. Que nós comecemos a olhar e fixar o olhar naquilo que nós não temos. É engraçado que quando nós perdemos todas as coisas, quando todas as coisas começam a ruir, e aí quando tudo começa a ruir, a única coisa que é firme nas nossas vidas permanece. Quando nós olhamos, Deus está lá, paradinho. E falando assim, vem filho, eu estou aqui. Tudo, você perdeu todas as coisas, mas você não perde. Eu sou firme na sua vida. E quando nós percebemos que nós perdemos todas as coisas, nós olhamos e falamos, eu só precisava de uma coisa, de Deus. É por isso, igual que o irmão Alexandre falou, as pessoas estão lá fora buscando tantas coisas e não se saciam. Não se saciam. Tem pessoas que têm as mulheres mais lindas ao seu dispor. Os homens mais lindos. A conta bancária mais gorda do mundo. As melhores roupas, o melhor carro, o melhor celular, os melhores empregos. E você vai falar com a pessoa, ela não está satisfeita ainda. Porque ela está bebendo da fonte errada.
Ela só precisa de uma coisa. E é o que ela não tem, que é Deus. Meus irmãos, muitas vezes não é só os de fora que estão assim. Nós estamos buscando coisas que nós não precisamos de verdade. Nós estamos buscando coisas que vão nos tirar do centro da vontade do Senhor. Tem coisas que nós estamos orando e pedindo para o Senhor, e o Senhor, às vezes, Ele já testificou no nosso coração o não, ou não é agora, filho, espera. E a gente fica brigando com Deus, e triste com Deus, e desanimado. Ai, não quero mais ir na igreja, não vou mais na igreja, não vou mais ler a Bíblia, não quero mais saber de Deus. E a gente... E Deus olhando para a gente, e Ele tentando nos ensinar que tudo o que nós precisamos é beber e comer dEle. Ele é a fonte que sacia a nossa sede. Até nos nossos momentos mais difíceis, como o Ni falou, que a gente, às vezes tem momentos que a gente está no fundo do poço, meus irmãos. E a única pessoa que pode chegar conosco lá no fundo do poço é a pessoa do Espírito Santo de Deus. Ele vai lá no mais profundo abismo que nós estamos e nos resgata de lá. Nós só precisamos dele. Comecemos a ser mais gratos pelo que nós temos. Você pode até falar, poxa, é legal sonhar, a gente não pode confundir sonho com murmuração. É legal sonhar, poxa, eu queria tanto ter uma casa própria, né? Fala, moro no aluguel, queria ter uma casa própria. Poxa, eu estou de ônibus, estou a pé, queria ter um carrinho, igual os meninos, estou trabalhando para alguém, queria ter meu negócio próprio. É legal isso. E muitas dessas coisas é Deus que coloca nos nossos corações essa vontade para Ele mesmo efetuar, né? A gente vai sonhando os sonhos de Deus. Isso é muito legal. Mas, às vezes a gente tem tantas coisas, e a gente não percebe a grandiosidade de tudo aquilo que nós temos, né? E eu não estou falando de riqueza não, meus irmãos. Às vezes a gente pensa, ela está falando tipo de uma casa, num bairro nobre, um carro do ano. Não, eu estou falando daquilo que eu e você temos, que o Senhor nos dá a cada dia. A paz, a alegria, o consolo, o conforto, o suprimento de cada dia. Fala, poxa, irmão, ontem eu comi um ovão com pão. Amém! É delícia, Deus supriu. Sabe, meus irmãos, a gente passa por dificuldades nessa vida, mas não há um filho de Deus que passe por dificuldades que Deus tenha abandonado. Não existe essa história, eu sou filho de Deus e Deus me abandonou na minha dificuldade. Não. Eu sou filho de Deus, estava em dificuldade e o Senhor nunca me abandonou. Nós que abandonamos, Ni. É verdade. Se hoje a serpente que não mudou, continua a mesma. As mesmas mentiras, as mesmas sacanagens, as mesmas coisas, essa mesma serpente continua. Ela não teve criatividade não, ela continua a mesma. Fazendo as mesmas enganações. Se essa serpente tem tentado enganar a nós, hoje o Senhor está tirando as escamas das nossas vistas, para que nós possamos enxergar com o coração grato, para que nós começamos a olhar à nossa volta e ver como Deus é bom. Eu achei muito interessante no testemunho do Marcos que ele falou, Deus é bom. A insatisfação, ela está
ela está totalmente contra a bondade de Deus. E quando nós queremos ser gratos, é o que Ele fez, nós devemos olhar para a bondade de Deus. Como Deus é bom. Ah, mas eu não tenho o carro do ano. Ah, mas eu tenho um ônibus aí para eu andar. Deus me deu saúde para eu estar lá dentro. Ah, mas meu emprego está tão difícil. Ah, mas é difícil. O Senhor pode te dar coisa melhor. Mas enquanto isso não acontece, Deus está suprindo as suas necessidades através daquele lugar. Né? Poxa, eu não tenho a saúde 100%. O Senhor pode te curar. Mas enquanto isso, o Senhor colocou médicos para nos ajudar nas nossas dificuldades. Cientistas que descobriram e fizeram remédios muito bons para nos ajudar a ficar melhor, né? Olha quantas coisas, se a gente olhar com um olhar de gratidão, a gente vai dar glória a Deus até porque a gente tem um remédio para tomar. A gente vai dar glória a Deus até pelo ovo. A gente vai dar glória a Deus pelo pão com manteiga, pelas coisas simples da vida, por sair lá fora e respirar, por chegar aqui e poder ver os seus irmãos, por ter um lugar para nos reunirmos. Tudo isso é gratidão. E aquele que é grato ao Senhor, ele sabe que ele depende de Deus em todas as coisas. Deixe a gratidão se incorporar na sua vida. Deixe a gratidão mover a sua vida. Deixe a gratidão ser aquilo na qual você vai se concentrar. Seja grato a Deus por tudo. Ser grato a Deus é confiar na onisciência. Ele sempre sabe o que é melhor para nós e sabe por que tudo o que está acontecendo deve acontecer. Quero desafiá-lo a tomar consciência de toda a generosidade que Deus já confiou nas tuas mãos. Comece a olhar. Agora é uma reflexão interna sua. Comece a olhar tudo que Deus já fez na sua vida. E eu quero dizer que às vezes você pode olhar e você fala, Deus fez coisas grandes na minha vida. E eu digo para você que Ele tem muito mais a fazer. Muito mais. Que presente, agora eu te pergunto, que presente de Deus não está sendo devidamente valorizado na sua vida? Pode não ser material. Pode ser uma pessoa na sua vida, que Deus colocou na sua vida, que você não está valorizando. Pode ser, sei lá, o seu filho, a sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe, seu irmão, a sua igreja, sei lá, seu pastor. Não sei quem Deus vai colocar no seu coração. Será que é algum bem imaterial? Como assim? O ar que você respira, a tua alegria, a tua paz de cada dia. Não são só bens materiais que Deus nos dá. Deus nos dá aquilo que o dinheiro não pode comprar também. Né? Tudo está à disposição do nosso Deus e nós somos filhos. Que hoje o Senhor possa nos fazer ter um coração grato a Ele. Agora, para terminar, eu quero chamar a Belinha. Cadê a Belinha? Desceu? Chama a Belinha lá para mim. A Belinha, ela falou para o Ni chega aqui na igreja, ele fala assim, a Belinha vai cantar hoje? Toda vez, né, Ni? Aí ela fala, hoje eu não vou cantar. Aí ele chega outro dia, a Belinha vai cantar hoje? Hoje eu não vou cantar. E ele chegou hoje e falou assim, a Belinha vai cantar hoje? Aí eu fiz assim para ele, vai. E ela fez assim, shh. É surpresa, por que você contou para ele? Aí ele fez assim para mim, não, eu não estou sabendo de nada. Mas ela é uma menininha que ela é grata pelas pequenas coisas. E é engraçado que ela, parece que eu dou os hinos para ela cantar. Não, ela procura os hinos que ela quer cantar.
E esse hino ela começou a cantar. Geralmente ela canta hinos mais atuais. Mas eu vi ela cantarolando este hino e eu falei assim, meu Deus, Bela, você sabe cantar esse hino? Ela falou assim, sei, mamãe. Eu falei, então você não estava querendo cantar na igreja? Canta ele. Ela falou, é verdade, eu vou cantar ele. E esse hino vai falar da bondade de Deus e da aliança de Deus nas nossas vidas. Que esse hino, através da voz do louvor de uma pequenina, possa te transportar. Que Deus possa te lembrar da aliança dele na sua vida. E que tudo que ele propôs na sua vida, ele vai cumprir. E seja grato por isso, amém? Quê? A paz do Senhor, igreja. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Tu és fiel. Eu já aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os seus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
enfrentar o que for. Deus é um caso sim. Seus planos vão ser frustrados. Em minha segurança estou, nas mãos do grande eu sou. Eu no impossível aconteceu. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém? Que você possa guardar essa palavra no seu coração, porque Deus, Ele cumpre a sua palavra. E a Belinha, quando eu estava doente domingo passado, sábado e domingo fiquei ruim, e era engraçado que você está com aquele enjoo, vômito, tudo, e eu assim, de olho fechado, daqui a pouco eu senti um dedinho meio gosmentinho aqui passando na minha testa, era ela, com o olhinho da unção na mão, com o dedinho na minha testa, depois ela pegou minha mão e falou assim, faz assim com a mão, passou aqui na minha mão, colocou no meu coração e começou a orar. Então, às vezes eu estava pensando no Dramin, o Dramin não está parando no meu estômago, e ela estava lá pensando, o Deus de promessas, que está sobre a vida da minha mãe, pode curar a minha mãe. E ela ia lá e orava. Amém? Que a fé simples de uma criança possa nos ensinar muitas coisas. Amém? A Márcia uma vez postou uma coisa que ficou bastante gravada em mim. E, na verdade, é uma charge, onde uma criança diante de um adulto, ela imita o que o adulto faz. Ela postou assim, a criança vê, a criança faz. A criança vê, a criança faz. A Belinha, como as crianças aqui da igreja, elas vivem num ambiente cristão, onde ela vê a mãe dela orando, ela vê a mãe dela louvando ao Senhor, ela vê os pais, praticando a palavra do Senhor, e é isso que ela faz no dia a dia. Isso para ela é normal, isso para ela é legal, é isso que traz alegria para o coração dela. Então, que a gente use esse exemplo da Belinha e das crianças aqui da igreja, para que a nossa vida seja assim. Eu queria fazer um adendo no que a irmã estava pregando, sobre murmuração, e eu acredito que quando a gente começa a murmurar, a gente está louvando ao diabo, porque quando a gente se alegra com aquilo que nós temos, nós estamos louvando ao Senhor, porque por menor que seja aquilo que a gente tem, foi o Senhor quem nos deu. O simples fato de nós abrirmos os olhos pela manhã já é motivo de louvor ao Senhor. Porque se nós abrimos os olhos de manhã, é porque Ele nos deu a graça e a misericórdia de abrirmos os olhos. Não é comum, aliás é comum, quase todas as manhãs, eu ponho o passageiro dentro do meu carro, e num dia como hoje, por exemplo, as pessoas entram no carro e falam, caramba, tá feio o dia hoje, né, irmão? Como assim tá feio? Como assim? Você levantou, você pôs os pés no chão, você foi ao banheiro, você tem um banheiro para tomar um banho, você se sentou à mesa para fazer o café da manhã, você conseguiu sair de casa para ir trabalhar, e você tem um trabalho. Como assim está feio? Não pode. Quando você não dá valor para essas coisas, as menores coisas, você está louvando ao diabo. Como a Dani trouxe a palavra hoje,
a gente tem que ter um coração agradecido. Porque tudo que nós temos, por menor que seja, por menos que seja, foi o Senhor quem nos deu. Então, vamos dar graças ao Senhor. A palavra de 2 Coríntios 12, a partir da segunda parte do versículo, tá? Diz assim: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois, quando sou fraco, é que sou forte. Aleluia! Então, não deixe que o diabo roube as bênçãos que vocês têm, por menor que seja, dê graças a Deus. Tenha um coração agradecido, tenha um coração que louve ao Senhor em todo o tempo. Porque quando a gente permite que o diabo tome conta dos nossos corações, a gente está fazendo o que Adão fez lá atrás, induzido por Eva, mas foi ele quem fez. Ele entregou o poder desse mundo para o diabo. Não vamos entregar o poder das nossas vidas para o diabo. Vamos louvar ao Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé? Em agradecimento ao Senhor por mais esse domingo, por mais essa oportunidade que Ele nos dá de estar na casa dEle. Eu queria fazer uma oração aqui. Mas antes a tia Dani, ela falou aqui das coisas simples, daquilo que nós temos e daquilo que nós não temos. E me remeteu a um passado da minha vida, em que eu só tinha o poder de Deus na minha vida e eu nem sabia que eu tinha o poder de Deus na minha vida. Em que a gente estava passando por uma situação financeira muito difícil. E naquele momento a gente começou a perceber que Deus realmente era conosco. A Dani falou de ovo. E invariavelmente a gente tinha ovo ou salsicha para comer em casa. A gente tinha arroz, e às vezes tinha água gelada na geladeira, às vezes nem água gelada tinha, que a gente acabava esquecendo de pôr. E a gente percebeu com a nossa união, eu, a Márcia, e as duas crianças, que hoje já não são mais crianças, e a gente se unia em volta da mesa, a gente pegava a Bíblia. A gente não conhecia esse Deus como a gente conhece hoje. E a gente simplesmente se punha a discutir a palavra do Senhor. E a gente vinha de uma fase da nossa vida em que a gente tinha um pouco mais de grana, a gente tinha um bom carro, a gente morava bem, a gente era sócio de clubes, a gente ia para clube ou ia para a praia quase que todos os finais de semana. Churrascos, e a gente não lembrava de louvar o Senhor. Quase nunca. E como a Dani fez aqui, a gente perdeu tudo e a gente tinha Deus. E esse Deus foi o suficiente na nossa vida para que nós fizéssemos uma introspecção e percebesse que tudo que a gente precisava estava diante dos nossos olhos e a gente não via. Que era o Senhor. Esse mesmo Deus que nos sustenta até hoje, esse mesmo Deus que nos dá alegria de sair de casa de manhã. A gente fica contando nos dedos os dias de vir para a igreja para poder estar aqui, para compartilhar com os irmãos essas coisas que Deus tem feito na nossa vida e para louvar ao Senhor. Eu, particularmente, agradeço a Deus em
todos os momentos da minha vida, por tudo, por tudo. As coisas que aos meus olhos são ruins, eu agradeço a Deus, porque aos meus olhos elas são ruins. Mas eu tenho certeza que lá na frente ela vai me trazer algum aprendizado. Ela vai fazer com que aquilo me traga alguma experiência que eu possa usar na vida de algum irmão. Ela vai me dar experiência para mostrar para o meu irmão que está ali de repente desesperado, que aquilo não é o fim. Aquilo é simplesmente o começo de um ciclo muito grande de vitórias que vai ter na vida. E é assim que a gente tem que ver. Tá bom? Era só isso que eu queria deixar. Eu queria agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui, pela vida daqueles que não puderam estar aqui hoje, que eu tenho certeza que gostariam de estar, mas não estão. Para aqueles que pegaram a família e foram viajar, foram desfrutar de um tempo de qualidade que o Senhor colocou na vida de cada um deles. Agradecer pela vida dos nossos pastores, que também precisam de um tempo de descanso, um tempo de qualidade, para que possam trazer a palavra para nós. Agradecer por todos vocês que estão aqui, mas agradecer por aqueles que não vieram. Pedir para que Deus esteja junto com eles, esteja na casa de cada um deles, que Deus consiga suprir de verdade, preencher o vazio que existe no coração das pessoas que estão procurando coisas fúteis aí fora para se alimentar, e quando na verdade elas precisam só de Deus. Que nós sejamos o caminho, a porta de entrada para essas pessoas conhecerem Jesus, e aí sim elas conhecerão o verdadeiro alimento que elas precisam para a vida delas. Amém, irmãos? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Eu quero lembrar também que os trabalhos da igreja continuam. Na terça-feira nós temos a reunião da ADEF às 19 horas. Na sexta-feira, culto de oração às 19h30. E no domingo, culto novamente aqui. Tá bom? Tia Dani, é contigo. Faz assim com as suas mãos. Que a graça do Senhor, o amor de Deus, nosso eterno e glorioso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vós, com todo o povo de Deus, que tem um coração grato ao Senhor em todo o tempo, desde agora e para todo sempre. Amém. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor.